Bom dia. Alguém chegou para mim essa semana e disse o seguinte: quem que vai pregar domingo depois do Imitian e do Vitor Rodrigues? Eu não queria estar na pele dessa pessoa. Aí eu fui escorregando assim, né? Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? 2 Timóteo 3, 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 até 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obviamente, quando fala aí o homem, é todo cristão, todo homem, toda mulher. Tem uma frase do Vitor Rodrigues, que ele falou durante o encontro, que eu gravei na mensagem Uma Vida de Oração. Essas mensagens do encontro estão todas no canal da TV CMC no YouTube. E a frase é a seguinte: quando não sabemos orar, Deus inicia. Leia a palavra, Ele nos dá o tema. Obviamente que o foco dele era a oração, mas para mim ficou reforçada a importância da palavra. Dessa palavra habitar ricamente na nossa vida, influenciando diversas áreas, incluindo a oração. Porque essa palavra é viva, essa palavra tem um potencial tremendo, a ponto de ser comparada com a água que nos lava no batismo e cada vez que confessamos os nossos pecados, ao martelo que esmaga a rocha, os nossos corações duros, ao fogo que queima toda a palha, restando só aquilo que é verdadeiro, à lâmpada que ilumina o nosso caminho, ao espelho que reflete a nossa realidade espiritual, à espada de dois gumes que atinge o mais profundo do nosso ser, a semente lançada em solos diferentes, que figuras, né? E o texto que lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele está num capítulo que começou muito negativo, nós não lemos, mas mostra esse capítulo que nos últimos dias os homens seriam maus, corruptos, egoístas, avarentos e outras coisas ruins. Tudo isso que a gente já está vendo por aí, somado às guerras, aos terremotos, que são indícios da vinda, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a vida do cristão deve seguir outro padrão. Por isso ele escreveu para o amado discípulo Timóteo, incentivando a valorizar aquilo que ele tinha aprendido, os ensinamentos bíblicos recebidos, as sagradas letras, como está no texto, desde quando era pequeno. Muito provavelmente até antes dos 5 anos de idade, quando os judeus começavam a ensinar as crianças a lei mosaica, através da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, e principalmente do que o próprio Paulo, como discipulador, tinha passado para o Timóteo das Escrituras, do seu testemunho pessoal, não só a teoria, a prática, da sua integridade como mestre, do seu procedimento, seu amor, sua perseverança, seus sofrimentos e suas perseguições.
E Timóteo, então, ele foi encorajado, foi estimulado por Paulo a permanecer no que ele tinha aprendido. Fala para o teu irmão aí, irmão, permanece naquilo que você aprendeu. Irmão, permanece naquilo que você aprendeu. Porque se ele fizesse isso, o Timóteo, as consequências seriam eternas. Quais consequências? Se tornaria sábio para a salvação através da fé em Cristo Jesus. E aí que vem a afirmação poderosa do Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que nós entendemos por Escritura não é somente o Velho Testamento. Embora o Novo ainda não tivesse totalmente escrito quando Paulo enviou a carta a Timóteo, somente algumas partes. Mas a Escritura compreende toda a Bíblia. Os 66 livros que hoje estão no cânon bíblico. 39 no Velho Testamento, aí você soma 3 vezes 9, 27, 27 no Novo Testamento. Gostou da dica? Pega a dica. 39 no Velho Testamento, 3 vezes 9, 27, 27 no Novo Testamento, 66 livros escritos num período de aproximadamente 1.500 anos por vários autores com o alinhamento do Espírito Santo, que orientou essas pessoas e fez com que a revelação chegasse até nós sem erros. Essa inspiração é o sopro de Deus, o sopro de vida. E outro apóstolo, o apóstolo Pedro, ele fala lá na segunda epístola, no primeiro capítulo, 2 Pedro 1, 21 e 22. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, pega a sua Bíblia aí na mão, se você está com ela. Levanta a sua Bíblia. Eu sei que alguns usam bastante o celular, mas pode pegar o teu celular, imagina que a Bíblia está aí nele. Aí está a vontade de Deus revelada para nós. Palavra viva, completa, verdadeira, aí está o manual de instrução para as nossas vidas. E após reforçar a origem divina das Escrituras, Paulo falou sobre a utilidade, o proveito, para que serve a palavra. Algo útil é benéfico, ajuda a cumprir algumas finalidades. A primeira delas, de acordo com o versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo, é o ensino. Ensino. Nós lutamos hoje contra um analfabetismo bíblico, carência de conhecimento da palavra. O que é pior, muitas vezes dentro das igrejas. Por isso nós vemos tanta apostasia. Apostasia é o afastamento dos princípios cristãos, erros doutrinários, corrupção nas lideranças, valores invertidos, quando as coisas valem mais que a pessoa humana. E no curso da história, a igreja já deixou a Bíblia de lado. E a humanidade, afastada de Deus, afundou em períodos de profundas trevas. Tanto é que, historicamente, tem um período que chama a Idade das Trevas. Embora a Reforma Protestante tenha redescoberto a Bíblia, em 2017, completou 500 anos da Reforma, ela agora voltou a ser negligenciada, essa palavra. Parece até uma contradição, porque nós vivemos conectados em computadores, recebendo uma quantidade infinita de informações a todo instante, temos até a Bíblia no celular, mas parece que isso está levando a uma
desconexão com Deus e com a sua palavra. Toda essa tecnologia deveria fazer uma aproximação, mas na prática, muitas vezes porque também nós não temos equilíbrio no uso desses instrumentos tecnológicos, nos isola de Deus e nos isola dos outros, porque entramos no nosso próprio mundo, o mundo virtual. E nas igrejas tem prevalecido mais a forma como são feitas as reuniões do que o conteúdo. E o conteúdo é que deveria ser o fundamental. Vejam, as pessoas na época de Jesus ficavam maravilhados com o que ele transmitia. Como que pode uma pessoa sem estudo? E Jesus certa vez respondeu a eles: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Está lá no capítulo 7 de João. Aí Jesus continuou: quem faz a vontade do Pai vai conhecer essa doutrina, que é de Deus, porque eu não falo por mim mesmo. O ensino, que é didaquê no grego, instrução, doutrina, está no centro da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. O 18 fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí vem o 19. E ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A ordem era, e é, não apenas anunciar o Evangelho do Reino, batizar, mas passar adiante tudo que Jesus ensinou e insistir na obediência dessas instruções. Ensinar a guardar. Não é só ensinar, é ensinar a guardar. Um resumo de tudo isso nós sabemos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. O Jorge Mitian nos ensinou também, durante sua trajetória aqui conosco, que 90% de toda a didaquê, de todo o ensino, pode ser encontrado em 10 capítulos da Bíblia. Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte, Efésios 4, 5, 6 e Romanos 12, 13, 14 e 15. Então nós devemos nos empenhar em conhecer a palavra e em praticar, em viver essa palavra. Por isso que o Salmo 119 é tão lindo e tão inspirativo, porque o salmista, ele começa dizendo: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Suspiro, tenho suspirado pelos teus preceitos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. O versículo que o seu Abílio gosta: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. 176 versículos falando da palavra. E quando nós nos convertemos, somos batizados, nós precisamos do leite espiritual. A palavra é o leite espiritual, para nós crescermos saudáveis e depois comermos alimentos sólidos, também na palavra. Paulo, quando fala aos irmãos de Corinto, de uma forma contundente, ele diz que eles ainda eram crianças em Cristo, carnais, porque entre eles havia ciúmes, havia brigas, sofreram sérios problemas de desenvolvimento espiritual. Não criaram gosto pela palavra além do leite. Foram incapazes de ingerir carne.
Aos Colossenses, o apóstolo cita que o que antes era mistério tinha sido revelado. Quem? Cristo. A esperança da glória. Cristo foi revelado. E agora? O que é que deve acontecer? Colossenses 1, 28 e 29. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Quanto trabalho envolvido no ensino, quanto esforço empregado por Paulo a esses irmãos. Portanto, ensinar não é somente informar, mas se empenhar para uma transformação. O trabalho do professor é pesado, a ponto de Paulo dizer que passaria novamente pelas dores do parto até ver Cristo formado nos irmãos de Gálatas. Porque ele percebeu que a maneira que esses irmãos viviam não condiziam com a fé que eles professavam. Em Éfeso, Paulo ficou 2 anos e meio ensinando o desígnio, a vontade de Deus, na escola de Tirano, cerca de 5 horas por dia, das 11 da manhã às 4 da tarde. E quando os efésios, mesmo diante dos ensinamentos, agiam como pagãos, o apóstolo lembrou a eles que não era assim que eles tinham aprendido a Cristo. Não era assim que Paulo tinha ensinado. Entre os dons ministeriais, eu vim preparado hoje aqui com um lenço, né? Mas vocês repararam que a temperatura aqui dentro, embora esteja quente, a reforma com as novas telhas sanduíche ajudaram as telhas a dar uma amenizada, né? Graças a Deus. Então, entre os dons citados ministeriais em Efésios 4, estão o de pastor e mestre. Alguns acham que é um dom só, pastor-mestre. Ambos envolvem ensino em alguma medida. E isso é tão importante que Cristo advertiu, presta atenção nisso, contra aqueles que fazem os iniciantes na fé tropeçarem, se desviarem do caminho do Senhor. Seria melhor, Jesus falou, que fosse pendurada uma pedra grande no pescoço desse indivíduo e jogado no mar para morrer. Mateus 18. Vejam a importância do ensino. Bom, nesse primeiro ponto da utilidade da palavra, ensino, eu quero lembrá-los que numa ponta estão os professores e mestres. Como eles são necessários e como eles são poucos. Como profissão é desencorajada, mal remunerada. Na igreja, alguns experientes na palavra não querem perder tempo ensinando, discipulando, transmitindo o que tem, porque dá trabalho. Outros, graças a Deus, nem todos, acham que ensinar adolescentes, ensinar crianças, por exemplo, é algo inferior. Eu vou dar um estudinho, o livrinho, nem preparam direito. Graças a Deus que aqui entre nós não há isso, né? Na outra ponta estão os alunos, que também devem levar o aprendizado a sério. Não podem achar que sabe tudo. Se o estudante não aprende, nem sempre o professor não ensina bem. Ou nem sempre o conteúdo é ruim. No nosso caso, o conteúdo bíblico é na medida de Deus, para toda a humanidade.
É a transmissão das verdades espirituais para nós. Temos que ter cuidado com a negligência nesse processo de aprendizado, seja para transmitir ou para receber. Cuidado com a falta de fé nas promessas da palavra. Cuidado com o desinteresse em acessar toda a graça e sabedoria que estão disponíveis que Deus deixou para nós. E entre os envolvidos no ensino, uma ponta e na outra, professores, alunos, temos a ação do Espírito Santo, aleluia, que veremos agora na segunda utilidade da Escritura, indicada por Paulo a Timóteo, que é repreensão. Primeiro, ensino. Segunda, repreensão. Pela palavra, nós também somos advertidos, confrontados. Nossa atenção é chamada, com o objetivo de produzir convencimento, uma convicção interior, para provocar uma mudança na nossa maneira de viver. Quando as verdades bíblicas são expostas, o Espírito está agindo, está trabalhando. João capítulo 16, a partir do versículo 8, fala que quando ele vier, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o Espírito Santo já veio, porque Jesus morreu, ressuscitou e ele foi derramado sobre nós. Através do batismo temos o Espírito Santo vivendo, morando em nós. Então ele trabalha naqueles que estão em rebelião e precisam de ajuda. Ele trabalha em nós, que devemos levar uma vida reta e não conseguimos, enquanto não estamos definitivamente com o Pai, com o Cristo, em toda a humanidade, porque todos teremos que prestar contas das nossas atitudes. Quando Jesus falou a Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, o homem não entendeu nada, a mente dele entrou em ebulição. Pensou que teria que voltar para a barriga da mãe, nascer segunda vez. E aí o próprio Cristo disse, João 3,10, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Pedro, a gente sabe que foi repreendido várias vezes, algumas com maior dureza. Quando Jesus falou que era necessário ele morrer e ressuscitar no terceiro dia, Pedro chamou a atenção do mestre. Para de falar isso, não vai ser desse jeito não. E aí veio a resposta, Mateus 16. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aos judeus, várias vezes Jesus os confrontou. Numa delas, esses líderes queriam até matá-lo, e ele começa a explicar a sua missão. E em determinado momento ele falou, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que repreensão! Confiram na palavra, olhem lá o que está escrito. Você que está sentado aqui hoje e que nos assiste, tem alguma dúvida sobre algum assunto? Vá na palavra, sobre esse, sobre aquele. Não tem o que a Bíblia não contemple. A nossa apostila de fundamentos para a formação do discípulo, o livro que nós usamos para estudo dos grupos, quando fala
na parte da Bíblia, diz que ela é mais atual do que o jornal de hoje. Esses judeus que Jesus mandou examinar as Escrituras conheciam uma letra morta. Eles não discerniam o Cristo que falava com eles. Eles foram envolvidos na própria cegueira. Eles não experimentaram o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como fala João no início do seu Evangelho. Nós reconhecemos hoje, como Igreja de Cristo, a autoridade da palavra, para nos advertir, nos confrontar, nos repreender, nos livrar de desvios da doutrina. E individualmente, essa mesma palavra nos empurra ao perdão mútuo, à reconciliação com os irmãos. Lá em Lucas 17:3 diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se você se sentiu ofendido, vá até o irmão e diga isso. A repreensão não é uma exclusividade pastoral. Ela deve ser feita entre nós. Nós já vamos ver um pouco mais à frente um outro versículo que mostra como. Então, além do ensino, repreensão, a Escritura também é útil. A Escritura também serve para correção. Correção. Através da palavra é possível restaurar uma realidade perdida, encontrar o caminho de volta ao Senhor. Porque o nosso coração, Soninha, você que está prestando tanta atenção, o nosso coração é enganoso, ele é corrupto. Já falou o profeta Jeremias. Nós achamos, na maioria das vezes, que nós estamos certos. Nós não aceitamos interferências. Mas o desafio é que a gente tem muito a melhorar. Eu tenho muito a melhorar no meu relacionamento com a Trindade e no relacionamento dentro da igreja, uns com os outros. No ano 2000, quando o Russell Shedd, pastor Shedd, que tem uma Bíblia com comentários, deu aula aqui na Escola de Ministérios e Missões, ele disse sobre esse texto, eu anotei, que a palavra pode nos trazer os mesmos benefícios que pancadas no bumbum. Ele usou essas palavras. E é interessante essa comparação, porque lá em Provérbios 23, 13 e 14, nós não vamos ler, depois você pode abrir, fala que nós devemos usar a vara para disciplinar a criança. Ela não vai morrer por causa disso. E a alma dela será livre do inferno. E o autor de Hebreus diz que Deus aplica aos seus filhos a disciplina educativa em forma de açoite, de uma decepção sobre determinado assunto, ou qualquer outra maneira. Olha o texto, Hebreus 12, 5 a 7. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? E essa experiência de ser corrigido como filho, dentro de uma família, como nós acabamos de ver no texto, passa também por eu ajudar quem está perto de mim, no mesmo corpo. Com essa mesma palavra que eu fui ajudado. É com a palavra, e não com os nossos achismos, com as nossas opiniões individuais sobre determinadas situações. A minha visão do mundo.
Gálatas 6:1 fala o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Eu fui tentado essa semana e eu caí na tentação. Nessa correção. Faltou-me a brandura. Porque não é fácil. Somos espirituais ou somos carnais? Somos carnais. Como precisamos da palavra, da ajuda do Espírito Santo, para praticarmos essa palavra da maneira como deve ser. E quando não existe essa preocupação de acertar as coisas, de cumprir essa ordem, eu acertei depois, tá bom? Não me julgue. Nos tornamos religiosos, desfiguramos o corpo de Cristo. Eu sei que ninguém quer fazer isso. Por isso que Paulo ficou chocado com os irmãos de Corinto, quando eles não tomaram nenhuma providência diante de um pecado de incesto que ocorreu na igreja. Isso ocorreu na igreja, está lá em 1 Coríntios. Você sabe o que é o incesto, não sabe? Não vou explicar aqui. 1 Coríntios 5:6, não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? A correção, quando ela é acolhida, ela faz com que seja lançado fora o fermento que infiltra nos nossos corações, que nos empurra para as obras da carne. Agora, as nossas reações diante da correção podem ser várias. Ou não aceitamos a palavra, ou quem está advertindo, quem está corrigindo, ou não queremos escutar, ou ainda não queremos aprender. Na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, Cristo citou bons hábitos daquela comunidade. Trabalho duro, perseverança, disciplina, fidelidade em meio às provas, mas aí veio a correção. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, o arrependimento, que é a mudança de mente, que leva a uma direção oposta à que a gente estava indo, segundo o texto, começa com o reconhecimento do erro, o reconhecimento da pecaminosidade. E essa convicção, ela é reforçada pela compreensão das consequências que os nossos atos já tiveram, já causaram, ou que ainda vão ter. E a quarta e última utilidade da Escritura, segundo o texto, a gente sabe que a Escritura tem outras utilidades, mas segundo Paulo fala para Timóteo, nesse 2 Timóteo 3, 14 a 17, é educação na justiça. Dizem que o Evangelho salva, mas não educa. Não pode ser verdade. Porque aqui nós vemos que as Escrituras promovem que o Filho de Deus receba educação, tendo Cristo como modelo para viver no caminho de Deus. Educação na justiça é a gente ser educado em Jesus, que é o justo. Ele é a própria justiça de Deus. Nele foi cumprida a justiça, através dele, por isso nós somos abençoados, por fazer parte da família onde ele é o primogênito entre muitos irmãos. E quando Paulo fala lá aos Romanos, capítulo 3, 21 e 22, mas agora, sem lei, se manifestou
a justiça de Deus, Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Portanto, alguém que é educado na justiça tem fé nesse Jesus e exercita essa fé. Não é mal educado espiritualmente, relaxado com as coisas de Deus. E para o caráter de Jesus ser impresso em nós, cada característica dele precisa ser trabalhada repetidamente na nossa vida. E aí ela é incorporada no nosso dia a dia, carimbada naquilo que nós somos. Repetição, erro muitas vezes, repetição daquilo que é certo, para isso fazer parte de mim. A palavra funcionando na nossa educação é um processo que nunca acaba, pelo menos nessa vida. Outra coisa, o discípulo deve levar tão a sério o seu aprendizado, a ponto de conferir sempre na palavra se as coisas são assim como seus líderes estão orientando, assim como o pastor está falando. Porque a palavra é o filtro para que não haja enganos. Foi o que Paulo e Silas presenciaram em Bereia. Os dois estavam em outra cidade chamada Tessalônica. Muitos se converteram ali, mas eles tiveram que sair às pressas porque os judeus fizeram uma confusão e houve uma resistência. Aí eles chegaram em Bereia à noite, Atos 17. Logo pela noite, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. E tendo eles aí chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, indagando, presta atenção, indagando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eu faço questão de mostrar os versículos aqui enquanto estou falando, projetar, para você gravar e conferir. E o que está sendo falado aqui no púlpito, confira. Esse tópico aí, que é o último, educação na justiça, pode ser a soma dos outros que nós já citamos. Quais são? Ensino, repreensão, correção, acrescido aqui, na educação, na justiça, de uma persistência, de uma instrução vigilante, repetitiva, constante, que é o que a gente devia fazer com os nossos filhos desde pequenos, não é? Então a palavra de Deus nos impulsiona para aquilo que é certo, para os princípios da justiça, para uma vida de santidade que envolve o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nas mais diferentes áreas, família, trabalho, descanso, ministério, que é o serviço, política, vida em sociedade, o cuidado com os outros, meu relacionamento com Deus, as disciplinas espirituais, compromisso com o corpo, oração, leitura da Bíblia. E eu concluo. Nós vimos que toda a Escritura é inspirada por Deus, tem sua origem nele, e que a Bíblia é útil, ela serve de diversas formas. Nós vimos aí 4. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. E Paulo termina o capítulo 3 desafiando Timóteo e nos desafiando também. Versículo 17. A fim, tudo isso,
de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós sabemos que a boa obra não salva, Paulo fala isso em Efésios, mas é uma evidência, é uma prova, é uma amostra da presença de Cristo em nós, evidência de como são proveitosas as Escrituras e de que nós somos discípulos que obedecem essa Escritura. Nós estamos juntos, meus irmãos. Nós estamos sendo moldados para as tarefas que Deus nos incumbe através dessa palavra. E nessa manhã, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre como anda o seu relacionamento com a palavra de Deus. E que fizesse um compromisso com o Senhor, de ser constante na leitura dessa palavra, de se esforçar mais ainda do que você tem feito, ou do que você não tem feito, para aprender e para ensinar essas verdades bíblicas. Aceite a disciplina do Senhor nessa área tão importante da nossa vida espiritual. Amém? Deus abençoe todos vocês. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.